A Primeira Guerra Mundial foi um momento da história que marcou profundamente a vida de muitas pessoas. Nos mares, os navios, sejam eles de guerra ou não, foram fundamentais para o suporte necessário às situações enfrentadas pelas nações participantes. Com um final bastante trágico e o maior número de vítimas já conhecido, o Wilhelm Gustloff foi uma das embarcações mais importantes daquele período. Oi pessoal, tudo certo? O Pelos Sete Mares é um canal que navega pelos principais temas relacionados ao mundo marítimo. Aqui você conhece a história, os acontecimentos e os principais fatos envolvendo navios cargueiros, transatlânticos e os demais tipos de embarcações. Caso goste do vídeo, assine o canal e toque o sino para receber todas as nossas notificações. Embarque nessa e fique por dentro de tudo o que acontece pelos Sete Mares. Os navios de cruzeiro são embarcações pensadas para proporcionar momentos de lazer, diversão e felicidade a quem se propõe a participar de algum deles. No entanto, devido às necessidades em fornecer suporte a outras situações, vários países alteraram a função original desses navios e passaram a utilizá-los em outras finalidades. Nesse caso, o apoio às guerras, ocorridas durante os vários momentos da história, foi um dos principais fatores que moldaram os objetivos iniciais desses navios. É possível observar que vários deles foram utilizados no transporte ou resgate de tropas durante conflitos. Os RMS Olympic e Britannic, por exemplo, que são navios irmãos do conhecido Titanic, também participaram desse tipo de ação. Atuando no transporte de tropas americanas e canadenses para a Europa, o RMS Olympic teve importante participação na Primeira Guerra Mundial, chegando a afundar propositalmente o submarino alemão U-103 em maio de 1918. Por outro lado, o Britannic jamais atuou como navio de cruzeiro. Foi requisitado em 1915 e serviu como navio hospital durante a Primeira Guerra Mundial, e apenas um ano após iniciar sua atividade, naufragou ao se chocar com uma mina. Assim, a utilização de navios que não sejam para sua finalidade original é até certo ponto comum na história, e foi justamente isso que também aconteceu com o navio de hoje. Estamos falando do Wilhelm Gustloff, que ficou conhecido basicamente por ser o naufrágio com o maior número de vítimas já conhecido. Vamos saber um pouco mais sobre ele. A construção do Wilhelm Gustloff foi iniciada no final da década de 30 e teve como responsáveis pela construção os estaleiros Blohm & Voss, com sede em Hamburgo. Gustloff foi o escolhido por Hitler para dar nome ao navio. Ele foi um importante líder nazista na Suíça, assassinado por um estudante judeu em fevereiro de 1936. A embarcação mantinha um conjunto formado por 4 motores de 8 cilindros a diesel e 2 hélices com 4 pás, que eram responsáveis pela sua propulsão. O seu calado era de 6,5 metros e era capaz de navegar a uma velocidade máxima de 15,5 nós, aproximadamente 29 km por hora, e iniciou suas viagens em 24 de março de 1938. Com 208 metros de comprimento e quase 24 de boca, o Gustloff foi construído com o intuito de atender a Frente Trabalhadora Alemã, através do programa Força pela Alegria. Era basicamente um símbolo da pátria, assim como aconteceu com o MS Estônia, o qual retratamos no vídeo do card acima. Dessa forma, além de reverenciar a construção naval nazista, o programa atendia aos trabalhadores alemães como meio de acesso popular aos cruzeiros de férias. No entanto, com o início da Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade de aumentar o efetivo de suporte à guerra. Assim, em 1939, 2 anos após ser lançado como navio de cruzeiro, a embarcação foi modificada e passou a ser utilizada como navio hospital. Não demorou muito, e já no final de 1940, foi remodelado e utilizado como base para abrigar a tripulação dos submarinos alemães, tendo como local de atracação o porto de Gotenhafen, na Polônia. Naquele momento, cerca de 1.000 membros da Marinha foram acomodados no navio até o início da chamada Operação Aníbal. No auge da guerra, em 1945, a vitória dos aliados era tida como certa, e nem o mais fanático dos alemães acreditava na vitória das tropas comandadas por Hitler. Desse modo, o avanço da União Soviética
praticamente eliminou as possibilidades de os alemães fugirem por via terrestre, tornando o Mar Báltico sua última alternativa de fuga. A chamada Operação Aníbal foi justamente essa rápida evacuação alemã, tanto de civis quanto de militares, realizada por rota marítima. Em 30 de janeiro, a operação foi posta em prática e o Wilhelm Gustloff zarpou com lotação bem acima de sua capacidade, viajando basicamente com proteção de apenas um torpedeiro. Vale ressaltar que, além do Gustloff, vários outros navios ajudaram no transporte das pessoas. Desde os navios destinados ao transporte de passageiros, passando por pequenos barcos até as várias embarcações usadas no transporte de carga, todos eles contribuíram para o resgate. Os SS Moltke e Lapland, por exemplo, de 8 e 12 mil toneladas, foram alguns dos que participaram dessas atividades. Originalmente, o Gustloff era projetado para deslocar 25 mil toneladas e de transportar cerca de 1.900 pessoas, incluindo 400 tripulantes. No entanto, estima-se que naquele dia haviam na embarcação cerca de 11 mil pessoas, mais de 5 vezes sua capacidade de transporte. Durante o percurso, o capitão Friedrich Petersen decidiu navegar por águas mais profundas para evitar o choque com minas marítimas que poderiam estar ao longo da costa. Como o navio não navegava por praticamente 4 anos, o capitão decidiu que a velocidade da embarcação seria de 12 nós, em vez dos 15 possíveis. Assim, o pensamento era que, mesmo com os perigos de se percorrer uma área infestada de submarinos, seria melhor correr esse risco do que enfrentar uma região mais rasa e sabidamente repleta de explosivos subaquáticos. Infelizmente, o submarino soviético S-13, comandado pelo capitão Marinescu, estava naquela área e rapidamente avistou o navio, que mantinha suas luzes de navegação acesas. De imediato, 4 torpedos foram lançados em direção ao Gustloff. 3 acertaram a embarcação. Um atingiu a parte dianteira, onde era o alojamento da tripulação, fazendo-o inclinar para bombordo. O outro acertou a casa de máquinas. E o terceiro, a área da piscina, que estava vazia e abrigava mulheres da unidade feminina da Marinha. Quem estava alojado nas cabines conseguiu sair rapidamente para o convés e tentava entrar em algum dos poucos botes a bordo, insuficientes para a enorme quantidade de pessoas. Já quem estava abaixo viu a água subir rapidamente enquanto corria e gritava em busca de uma saída. Um sobrevivente, que à época tinha 10 anos de idade, afirmou que várias pessoas morreram pisoteadas na tentativa de sair do navio. Já quem ficou estava condenado a perecer nas águas geladas do Báltico, cuja temperatura variava entre 3 e 4 graus. Após quase 1 hora do lançamento dos torpedos e com o navio apresentando uma banda de 25 graus, um comissário chega até os oficiais no passadiço com uma bandeja de copos e diz: "Um último conhaque, cavalheiros." Logo após, o navio finalmente deslizou para o fundo, aproximadamente 50 metros abaixo da linha d'água. Apenas 1.239 pessoas sobreviveram àquele dia. Barcos alemães conseguiram resgatar vários sobreviventes, porém, muitos deles foram deixados no mar em decorrência do risco de novos ataques. O naufrágio do Wilhelm Gustloff terminou com cerca de 9 mil pessoas mortas, as quais a maioria era formada por refugiados e aproximadamente 5 mil eram jovens e crianças. Esse é certamente o maior naufrágio de todos os tempos em número de vítimas. Essa basicamente foi a história do Wilhelm Gustloff, uma embarcação que, além de muita alegria, levou também tristeza a muita gente. Um forte abraço e até a próxima.